Olá pessoal, vamos dar início à apresentação de uma série de vídeos agora que tratam sobre a parte de desempenho acústico de edificações, direitos e benefícios para os usuários. Esse tema de desempenho acústico ele vem sendo bastante discutido junto a usuários, moradores, construtores e por isso a gente resolveu trazer para vocês alguma coletânea das principais informações relacionadas a esse assunto aqui no Brasil, especialmente aqui em Pernambuco. Então, essa norma de desempenho, como todo mundo conhece, é uma norma que ela foi elaborada em 2013 e que, no fundo, ela traz um padrão novo de referência para os diversos agentes que atuam na chamada cadeia da construção, que vão desde projetistas, construtores, fornecedores e principalmente o usuário. Então, nós entendemos que se trata de uma grande revolução, uma grande mudança na relação entre cada um desses agentes que atuam na área de construção civil. Agora, por que a acústica? O que é que nos traz, o que é de tão importante para falar sobre a acústica? A acústica é uma área que tem muita repercussão, tem muitas notícias, jornais, televisão, imprensa como um todo. Então, incomoda todo mundo. O próprio leigo ele se incomoda bastante quando tem um problema de acústica junto à sua vizinhança. Então, a gente entende que esse é um item que precisa ser discutido com uma certa profundidade. Então existem muitas dúvidas no mercado relacionadas a isso, como por exemplo, será que o bloco cerâmico pode usar, não pode usar, bloco de gesso atende, não atende, as paredes simples passam, não passam, tem que usar parede dupla, se usar drywall resolve, se usar gesso acartonado, somente bloco de concreto com 19 centímetros que passa, enfim, se eu usar o sistema que eu usei na outra obra, funciona bem também. Então, existe ainda uma série de dúvidas junto aos construtores e junto principalmente aos projetistas e o nosso objetivo é tentar esclarecer um pouco essas dúvidas para que as próximas obras, principalmente desde a etapa de projeto, que isso seja concebido de uma forma que evite problemas para todos os agentes envolvidos na cadeia. Então, no caso, especificamente a norma de desempenho, é bom que se diga que ela não traz parâmetros relacionados ao conforto acústico, ela fala de desempenho. É preciso separar muito claramente o que significa desempenho e conforto. No que se refere a conforto, existe uma norma específica, que é a 10.152, que inclusive foi revisada em 2017, que essa sim, ela traz os níveis de ruído para se considerar que aquele ambiente ele é confortável. Por exemplo, ela traz coisas como nas residências, os dormitórios de residências, se o nível de ruído interno chegar até 45 decibéis, admite-se que é um critério aceitável e 35 decibéis seria o confortável. Mas isso é o nível de ruído dentro da edificação. A norma de desempenho ela não trata do nível de ruído interno, e sim ela trata digamos assim, da isolação sonora que é proporcionada pelas vedações, tanto as de ambiente interno como de ambiente externo. Agora, é bom que se diga, para começar a desmistificar um pouco dessas dúvidas que tem no mercado, que o desempenho não é um desempenho de um componente. Por exemplo, a gente vê aqui um bloco, que é a unidade que compõe um elemento, que é a parede. Então, isso é o conceito básico. Mas, na verdade, quando a gente analisa desempenho, a gente está avaliando todo o sistema. Ou seja, a parede pronta, incluindo esquadrias, no caso janelas, portas, forro, piso. Partindo desse pressuposto, o conceito que a norma traz no que se refere a desempenho acústico é que a edificação ela tem que apresentar um isolamento adequado tanto para as vedações externas como para as vedações internas de áreas de uso comum e privativas e também entre pisos, seja por conta de um ruído aéreo, seja por conta de um ruído de impacto. Então, nessa imagem a gente consegue perceber a isolação proporcionada pela casca do edifício, pelo envelope, seja pelas paredes, seja pelas coberturas, e também a isolação que deve ser proporcionada pela vedação interna e pelo piso que separa uma unidade da outra. Aqui na Tecomate, a gente atua nessa área de acústica, levando em consideração o ciclo PDCA, onde a gente precisa planejar, executar, checar e tomar as ações corretivas para que os problemas não voltem a acontecer. Então, no que se refere ao planejamento, o ponto de partida é se definir as metas, você conhecer os critérios que são estabelecidos pela própria norma de desempenho. Então, dependendo de cada situação, se é um ambiente interno ou se é um ambiente externo, por exemplo, então existem diferentes critérios de aceitação que são definidos por nós junto ao cliente, a gente informa ao cliente quais são os critérios com base na norma de desempenho. E
também os métodos, né? Para você definir os métodos que serão utilizados, a partir de uma simulação computacional, nós podemos definir quais são os materiais, os elementos e o sistema mais apropriado para atender aqueles critérios que são estabelecidos pela norma de desempenho. No que se refere ao fazer do ciclo PDCA, a gente entende que tão importante quanto a elaboração de um projeto é você verificar em campo como é que foram as condições de execução e saber se aquilo está atendendo ao que foi projetado. Então nós realizamos ensaios no local, tanto ensaios de impacto como ensaios de som aéreo, exatamente para poder verificar as influências que ocorrem no campo e que resultarão em resultados que podem divergir daquilo que foi concebido na etapa de projeto. Em seguida, a gente faz também a análise, então, para confrontar o que foi visto no campo com aquilo que foi projetado. Afinal de contas, é possível que existam algumas variações e é fundamental conhecer que variações são essas e, sobretudo, o que está influenciando nessas variações e que a gente possa intervir para melhorar o desempenho como um todo. E por fim, no que se refere à ação, existem dois tipos de ação que podem ser realizadas. Uma em campo, em obra, para durante a própria execução do serviço a gente puder intervir de alguma forma para melhorar o comportamento e também uma retroalimentação dos próximos projetos para que nas novas obras esse problema não volte a acontecer. Então, essa avaliação de desempenho acústico, ela é desenvolvida, ela é elaborada, ela é concebida em 4 grandes sistemas, né? Analisando do seu ponto de vista da isolação ao som aéreo, a gente avalia o sistema de vedação vertical interna, o sistema de vedação vertical externa e os pisos. Isso no que se refere ao som aéreo. E ao som de impacto, o famoso toque-toque, né, que a gente geralmente escuta do andar de cima, quando o vizinho de cima está andando com salto alto, uma bolinha de gude, alguma coisa. Isso também é contemplado pela norma de desempenho, no caso da isolação ao som de impacto entre pisos. Esse é o vídeo que a gente queria apresentar para vocês de forma introdutória. Em seguida nós vamos apresentar para cada um desses sistemas, a gente vai apresentar uma avaliação específica de cada caso para que possa tornar mais claro para todo mundo o entendimento e principalmente com alguns resultados de campo que possam facilitar a avaliação de todos.